Olá, eu sou Cristina Brasileira e você está no meu canal Calendário Astronômico Agrícola. Astronomia agrícola em 10 minutos. Hoje eu vou falar do oxigênio, um irmão do nitrogênio. Nos vídeos anteriores eu falei bastante da influência do nitrogênio e dos seus irmãos na vivificação da lavoura e do solo. E aí eu falei que o nitrogênio ele está relacionado ao fígado, o carbono ele está relacionado aos rins e o oxigênio ele está relacionado aos pulmões. E hoje assim a gente vai entender um pouco mais desse papel, dessa trama. É difícil a gente separar essas 5 substâncias e falar delas isoladamente, porque elas não atuam isoladamente, elas atuam conjuntamente. Por isso que o Rudolf Steiner, na terceira conferência, deixa assim os fundamentos para a gente compreender essa função da proteína, da construção da proteína, dessas substâncias na construção da proteína, e disso para o desenvolvimento da nutrição e aí, claro, o desenvolvimento dos organismos, né, a partir dessa nutrição. Então, assim, o hidrogênio, ele é um elemento mediador, né? E é o elemento da sensibilidade, né? O elemento sensível, no sentido de que é ele que incorpora as forças astrais, né? O carbono, ele é o plasmador, né? O que configura as estruturas, mas ele não age sozinho, assim, não é que não age sozinho, nenhum deles agem sozinho, mas assim, o carbono, ele sem o enxofre, ele é um elemento, é uma substância que para ser substância precisa de um casamento, não é nem um casamento, uma união eterna, intrínseca com o enxofre, senão ele não é carbono. Assim, talvez no sentido para eu ilustrar isso e trazer para uma compreensão, e a ilustração que me fez compreender um pouco mais essa relação carbono-enxofre, é como se a luz, para ser luz, gerasse um resíduo, né? Assim, a sombra da luz, a luz, ela sendo luz, gera um resíduo, e esse resíduo é o carbono, mas fica junto, não separa, uma coisa não consegue arrancar da outra, né? Tá intrinsecamente permeando a existência da luz, né? Talvez a equação do Einstein, né? A energia é matéria e matéria é energia, seja essa a explicação, talvez seja esse o fenômeno que ele percebeu dessa relação intrínseca carbono-enxofre. E o enxofre, então, ele é a espiritualidade, né? A energia. E o carbono é essa matéria configurada, né? Que configura, que plasma a estrutura dos seres. Agora, para que isso se realize, formando essa proteína, formando os organismos, é necessário ter um portador físico, né? Esse portador é o oxigênio, né? Então, assim, o oxigênio, talvez uma forma de ilustrar o seu papel é a gente compreender assim, a eletricidade, para ela chegar até a nossa casa e se tornar luz, ela é conduzida por um cabo, né? Um fio, às vezes de cobre, né? Na maioria das vezes de cobre. Então, o oxigênio seria esse fio, né? A representação desse fio. No livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, quando o Rodolfo introduz na terceira conferência essa substância do oxigênio, então ele começa a falar assim, né? Esse portador físico, impregnado de tal modo pelo etérico, que, por sua vez, é umedecido com enxofre e, por isso, introduz no físico aquilo que deve levar para dentro desse ser estrutural, não como expressão da forma, não como construção de estruturas, mas como uma eterna mobilidade e vitalidade, esse elemento físico que, a partir do éter e com a ajuda do enxofre, introduz aí as atuações da vida, esse elemento físico é o oxigênio.
Então, no arcabouço que o Rodolfo Stein desenha no livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, na terceira conferência, ele desenha o arcabouço do carbono, né, do carbono, do nitrogênio e do enxofre, né, e o oxigênio. E aí o oxigênio ele é representado pela cor verde, né, que é o momento que ele se torna vivo. Então, o Rodolfo Stein ele diz que o oxigênio, quando ele está na atmosfera, ele é um elemento morto e que, inclusive, a gente, o ser humano e mesmo o animal, não tem condições, não tem estrutura para respirar o oxigênio vivo. E que se isso acontecesse, o humano desmaiaria, né? O animal também desmaiaria. E que o oxigênio ele fica vivo dentro da gente. Então, essa coloração verde é a coloração que o oxigênio ganha dentro do organismo, né? E assim também dentro do solo. Quando ele adentra o solo, aí ele se torna o oxigênio vivo e nessa coloração verde. Nesses dias de quarentena, um exercício de fenomenologia que a gente pode fazer e perceber um pouco a evapotranspiração e a equação da fotossíntese, compreender um pouco essa relação da luz com o reino vegetal, que eu acho fundamental esse exercício para a gente compreender a interação dessas 5 substâncias que são irmãs e que juntas constroem a proteína. Observar a planta, escolhe uma planta e durante o dia, né, que é o momento que acontece a fotossíntese mais intensamente, e fica olhando por horas a fios, assim, concentra, é uma meditação, inclusive, né? É interessante porque num dado momento, se o indivíduo consegue concentrar mesmo na sua observação, percebe-se não o astral da planta, porque a planta não tem uma formação astral, mas percebe essa unidade umedecida do astral tocando o reino vegetal. E essa coloração é um pouco parecido com as cores do arco-íris, mas só que nessas cores que o Stein fala, né? O azul, o verde e o amarelo. Bom, para hoje era esse o recado, falando aí da relação do oxigênio, na relação do nosso corpo com os pulmões, né, o carbono com os rins, o nitrogênio com o fígado. E no próximo vídeo vou falar do enxofre e do hidrogênio juntos, para encerrar essa série de vídeos sobre essas 5 substâncias.